Pessoal, sou Marcelo Cavalheiro, sócio gestor dos fundos da Safari. Estou aqui para falar de alguns cases. Hoje eu vou falar do açaí. Isso não é uma recomendação de investimento, mas sim uma posição que a gente carrega no fundo há algum tempo já, uma posição que a gente gosta bastante. E eu vou contar um pouco da história dessa posição e depois os motivos pelos quais a gente tem na carteira e vamos continuar carregando por um bom tempo. O açaí é uma rede de atacarejo do Casino. Ele foi adquirido lá atrás pelo Grupo Pão de Açúcar. Era uma empresa que ainda era pequena na ocasião e foi crescendo bastante nesse período, até que há um ou 2 anos foi feita uma cisão do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar acabou ficando com as lojas do Extra e lojas Pão de Açúcar, e para o outro lado ficou o açaí sozinho, que já era naquela ocasião o grande destaque do Pão de Açúcar, vinha crescendo muito mais do que o grupo todo. E qual a característica dele, né? Ele é um atacarejo, que é um autosserviço, onde as pessoas vão achar produtos, um sortimento menor, tá? Não é um sortimento que você vai ter no supermercado ou no hipermercado, mas com preço também mais baixo. Então ele, de certa maneira, substitui os hipermercados. Então quando a gente vê, e aqui eu já entro no primeiro ponto que eu acho relevante nessa tese, o ganho de participação dos atacarejos em relação aos outros formatos de varejo alimentar é muito grande. A gente tem visto isso, né, viu, e isso aqui certamente vai continuar. E a gente tem, de uma certa forma, até uma ajuda no Brasil, porque você tem uma perda, infelizmente, uma perda de renda da população. As pessoas acabam buscando esses formatos alternativos e que têm um custo mais baixo dos produtos que precisam ser comprados. Então esse é o primeiro ponto, né, o atacarejo ganhando participação de mercado em relação aos outros formatos. O segundo ponto, e aqui eu não estou, os pontos não são na ordem de relevância, tá? O açaí passou a ser uma operação independente, porque quando ele estava no Pão de Açúcar, ainda que ele fosse independente, mas não era totalmente, porque estava embaixo, né, ou ele estava dentro do grupo Pão de Açúcar, no todo. Então estava onde tinha supermercado, mercado de vizinhança, hipermercado e tinha também o atacarejo. E aí ele passa a ser uma operação destacada e aí sozinha. Ela consegue, de fato, falar por si só, quer dizer, ser muito mais independente do grupo, mas evidente ainda controlada pelo Casino. Acho que esse é um ponto também bem relevante dessa tese. O terceiro ponto é o crescimento orgânico da rede. Ele vem crescendo bastante com aberturas de lojas, né? A gente, por exemplo, aqui tem uma projeção, e aí entra no outro ponto também, que é a compra pelo açaí das lojas, dos hipermercados, de uma parte, né, dos hipermercados do Extra, da rede Extra. E aí acho que o que tem de interessante aí são pontos irreplicáveis, porque em geral são pontos que ficaram dentro de cidades, dentro de grandes cidades, em zonas de influência grandes. Então ele está muito consolidado, não tem como abrir um competidor do lado, porque não tem terreno, simplesmente por esse motivo. Então vai ser uma operação única naquela redondeza. E certamente vai ser uma operação muito melhor do que era o Extra, né? Quer dizer, quando aquele ponto operava sob a bandeira Extra. Então temos aqui um outro upside interessante. Então quando a gente junta crescimento orgânico com esse crescimento inorgânico pela aquisição das lojas do Extra, a gente tem nos nossos números aqui crescimento de receita entre 2021 e 2025, então são 4 anos, 22, 23, 24 e 25, da ordem de 26% ao ano. Tá? Significa praticamente, mais, né, do que dobrar a operação em 4 anos. Esse também é o outro grande atrativo, e não é um atrativo de um ano só, é um atrativo por alguns anos, né? Quer dizer, a gente vai ter um crescimento muito grande de receita. As lojas do Extra começam já a operar no terceiro trimestre, e entre o terceiro trimestre agora de 2022 e o segundo trimestre de 2023. Então esse é o outro ponto interessante aqui. Eu acho que o quarto ponto, na verdade, é um ponto também que é importante para a gente. O que aconteceu, né?
Quando o Açaí comprou essa operação do Extra, essas lojas, ele teve que desembolsar dinheiro, só que ele desembolsou dinheiro com lojas fechadas, com juros subindo e tendo que pagar reformas e contratar funcionários já para essas lojas. Então imaginem o tamanho da despesa extra que veio embutido nesse pacote por um período. Então a gente pegou assim, uma situação adversa para ele agora nesse primeiro semestre e vamos ter uma situação completamente oposta já a partir desse segundo semestre em 2023. Se a gente imaginar então que em 2023 e 2024 nós tenhamos queda do juro aqui no Brasil, né, como é o nosso cenário aqui na Safari, vai ter um ganho incrível ainda dessa operação. Então, é uma operação que combina crescimento, desalavancagem financeira, né, uma outra coisa, eficiência de management, que eu não falei, o CEO, uma pessoa extremamente capacitada, conhece bastante bem o segmento de atacarejo. Então, acho que assim, a empresa está bem servida de executivos também. Enfim, acho que essas são as principais e tem mais uma última que eu acho que faz sentido acrescentar e que acho que é uma dúvida do mercado, mas a gente olha por outro ângulo isso, que é a questão de governança. O Açaí sempre teve um desconto de governança por ser do grupo Casino, né? E quando a gente olha o histórico, de fato, acho que é pertinente esse desconto, desconto no preço da empresa por conta de governança. Se a gente olhar tudo que foi feito com Pão de Açúcar e Êxito, Pão de Açúcar, troca de ações, um compra o outro compra de volta, enfim, uma série de coisas que acabaram, no fim das contas, beneficiando o controlador, a gente olha que o Açaí está tomando uma dimensão muito grande, inclusive quando a gente olha o tamanho do grupo Casino, para que qualquer problema de governança seja imputado a essa empresa. Então a gente acha que a saída futura para o Casino vai ser vender o controle do Açaí por um bom dinheiro daqui a alguns anos. E isso vai assim, pagar uma boa parte da dívida do Casino, do grupo Casino lá na França. Então a gente está um pouco menos pessimista ou mais otimista com governança do que a média do mercado. A gente atribui um desconto muito menor a isso. Acho que esse foi o case de hoje, né? Acho que é um case interessante. Eu costumo dizer também que o Açaí faz parte de um pedaço da carteira que é o Brasil, que vem dando errado, né? Que as pessoas têm que baixar o padrão de consumo, ir para o atacarejo, né? Tem aquele cara que perdeu o emprego e tem que abrir uma lanchonete, vai comprar no atacarejo também. O cara do carrinho de cachorro-quente vai comprar no atacarejo. Então, assim, é uma parte da abordagem, né? Brasil que deu errado, mas também é um Brasil que vai dar certo, acho que deu certo. Porque é uma mudança de hábito, né? O consumidor deixou de consumir no hipermercado e passou aí para o atacarejo e aquele que tem renda mais alta para supermercados que são high-end, né? Aquele cara que cobra o preço que quer, mas tem o produto que o cliente quer também. Por hoje foi isso, Açaí, a gente está otimista, a gente tem essa posição no fundo há um bom tempo já, vamos continuar carregando essa posição. E só, novamente, o disclaimer, isso não é uma recomendação de investimento, é simplesmente uma posição que nós carregamos no fundo e que a gente queria compartilhar um pouco com vocês as motivações que a gente tem para carregá-la. Obrigado, até a próxima.